certo? Vamos lá. Pessoal, boa tarde a vocês. A gente vai falar rapidamente hoje, pessoal, já que o nosso tempo está corrido hoje, vamos falar sobre as grandes crises do capitalismo, né? Beleza? Na página aí 19, certo? Pessoal, nós vivemos, certo, na atualidade, um período de, além da pandemia, né, a gente está vivendo hoje uma realidade bem diferente em relação à economia, tanto na questão local, né, quanto na questão global. Vocês entendem, pessoal, quando eu falo de economia local, regional ou global, vocês entendem esse contexto? Vocês sabem o que é isso quando a gente fala sobre isso? Economia local, economia regional, economia global, vocês entendem isso? Pronto. Quem não entendeu, pessoal, aí a gente vai explicar rapidamente esse contexto, certo? Da seguinte forma. Pessoal, acompanhe comigo o raciocínio. A economia, pessoal, hoje, lembrem que eu disse a vocês da analogia no começo do nosso capítulo falando sobre o capitalismo? Nenhum país hoje ele produz algo sozinho, nenhum país é uma ilha, nenhum país ele consegue ser isolado, né? Ele não consegue se isolar economicamente. Quer dizer, até consegue se isolar economicamente, mas no contexto geral, pessoal, o país necessita de outros componentes na economia, precisa de outros países para ajudar a se desenvolver. Isso é um fato. Por exemplo, o Brasil, pessoal, ele é um país com um PIB alto, mas é um PIB alto, pessoal, relacionado a um produto específico, que é o produto agropecuário. Eu falo produto específico agropecuário porque a gente junta nesse balaio todo, pessoal, tudo que é produzido no campo, certo? E aí, pessoal, a gente demanda uma certa preocupação relacionada a isso, porque é o seguinte, no contexto geral, pessoal, a gente já comentou aqui que o agronegócio, ele é bom, ele é benéfico. Por que ele é benéfico? Por que ele é bom? Porque vários países do mundo, pessoal, vários países do mundo utilizam-se da ferramenta do agronegócio. Não é o Brasil somente isolado desse contexto. Por exemplo, a China é um dos maiores produtores de suínos do planeta, assim como o Brasil, certo? A China também produz grande parte da carne aviária do mundo. Né? Por isso que quando teve a gripe aviária, há 3 anos atrás, o maior foco da gripe aviária foi na China. O Brasil também é um país produtor de frangos, né? De aves. A Índia também, certo? Por que a Índia, pessoal? Porque a Índia produz muito frango. Porque lá, pessoal, a carne bovina, né? A carne do boi é sagrado, o animal sagrado para eles, né? Culturalmente falando. Então, investir em outras proteínas, pessoal, é essencial para a cultura indiana sobreviver. Mas, pessoal, por que a Índia hoje compara a Índia, pessoal? Vamos lá, rapidamente aqui, se vocês entendem um pouquinho de geopolítica mundial. A Índia, pessoal, para vocês, é um país que está em desenvolvimento ou não? O que vocês acham? Se eu comparar Brasil e Índia, quem é melhor hoje? Fato simples, vamos comentar aqui. Pessoal, se a gente revertesse o tempo e fosse para o ano 2011, a afirmação de vocês sobre o Brasil estaria totalmente correta. Mas atualmente o Brasil ocupa, pessoal, a 11ª economia do mundo. Por que 2011? Porque 2011 o Brasil era a 6ª economia do mundo, atrás de países muito fortes economicamente, Estados Unidos, Alemanha, França, certo? Em 2011, pessoal, o Brasil estava na frente da Inglaterra, pessoal, para você ter ideia. O Brasil tinha uma economia mais forte que a Inglaterra. A Índia, pessoal, estava hoje no lugar do Brasil, em 11º lugar. E o que mudou de lá para cá, pessoal? A forma de tratar a economia dos países, certo? Hoje o Brasil está correndo atrás da Índia aí, pessoal, para comprar vacina, né? Só, pessoal, que é o seguinte, o Brasil é o segundo maior polo produtor de medicamentos da América, pessoal, só perto dos Estados Unidos. Nós temos um laboratório de última geração, quer dizer, alguns, né, laboratórios de última geração no Brasil, certo? Que produzem, por exemplo, a Coronavac em São Paulo, é um laboratório de última geração do Butantan. Mas a gente está correndo atrás de insumos, pessoal, porque a gente está brigando politicamente. Porque os insumos estão vindo da Coronavac, estão vindo da China. E é aquele negócio, pessoal. Infelizmente, se o insumo fosse comprado para o Brasil para ser reproduzido no país, eu deveria fazer um acordo comercial com a China. E para o Brasil isso não é interessante fazer esse acordo tecnológico comercial com a China, devido ao governo que está aí atualmente. Então a gente acaba carecendo disso. E a Índia, pessoal, está pouco se lixando para a política econômica do país A, B ou C. Ela quer negociar. A Índia já foi perseguida pelos Estados Unidos, já foi perseguida pela China, já foi perseguida pela União Europeia e hoje é um país como o Brasil foi em 2011, um país que está conversando com todo mundo. É um país que conversa com todo mundo, tenta ser amigo de todo mundo, certo? Por quê? Porque hoje, pessoal, o que gira a economia é o dólar. O que gira, o que faz a economia crescer no mundo, pessoal, é a tecnologia.
E o que hoje você tem que se preocupar é em vender produtos. Por que a China hoje é o maior país, né, nesse contexto aí de comercialização mundial? Porque a China abriu as portas para a economia global, pessoal. Ela é a terceira via, né? Como você pode ver aqui, ó. Pessoal, eu frisando bem direitinho, existe o capitalismo, existe o socialismo, o comunismo de um lado. Mas só tem esses dois tipos de economia no mundo? Não, existe a terceira via. O que é a terceira via, pessoal? A terceira via é o neoliberalismo ao extremo. Como assim, professor? O liberalismo, o Estado está fora da economia. O neoliberalismo, o Estado está dentro da economia, só que de maneira indireta. O neoliberalismo extremo, como eu considero que é a terceira via, o país ele domina algumas particularidades do mercado. Ele fica em cima, ele domina, ele organiza, ele mantém, ele não distribui, ele mantém para si. Por exemplo, a China é forte economicamente porque várias empresas de base chinesas estão na mão do governo chinês. E o que é a indústria de base, pessoal? É aquela indústria que dá a base para as outras crescerem. Por exemplo, mineradoras, siderúrgicas, certo? Metalúrgicas. E o Brasil se desfez dessa grande maioria de empresas estatais que o Brasil possuía, legado lá da década de 30, né, de 30, 40, nosso querido, né, querido assim, né, entre partes, né, Getúlio Vargas. Ele é querido e desquerido ao mesmo tempo, devido a algumas coisas que ele fez, né? Ele teve uma mente visionária, mas ao mesmo tempo que essa mente foi visionária, essa mente foi doentia, né, como a gente sabe, né? Ela teve os seus percalços aí e tudo mais. Mas, no grosso modo, Getúlio Vargas desenvolveu o país, né? E isso foi importante para a nação. Se essa tocada tivesse sido feita pelos outros presidentes, o Brasil hoje é uma das maiores potências econômicas do planeta. Mas não é assim que é visto, não é assim que é tratado o Brasil atualmente. Então, pessoal, as crises elas vão existir. E para o Brasil essa crise é complicada, porque o Brasil ele demanda... Assim, não é tão complicado, vou até reformular o que eu falei. Não é tão complicado porque todo país precisa comer. Nem todo país precisa de tecnologia, mas todo país precisa comer. E o Brasil vai nessa vertente aí, nessa vibe, porque o Brasil consegue vender produtos agropecuários. Só como eu estou dizendo a vocês, a área agrícola brasileira ela é muito maior do que outros países aí do mundo. E isso, pessoal, acaba refletindo nos processos. Por exemplo, eu acabo desmatando mais, eu acabo poluindo mais, certo? Eu acabo infligindo no meio ambiente mais danos. E o retorno financeiro para o país é pequeno, certo? Mas vamos lá, pessoal. As grandes crises econômicas que o capitalismo teve. Bem, a primeira foi em 29, superada com a Segunda Guerra Mundial, né? Mas vamos lá por cima. 29, pessoal, a crise econômica mundial se baseou em dois elementos bem simples. Primeiro, dinheiro demais. E segundo, especulação financeira. Especulação é essa, pessoal, que se dá o seguinte. Como a pessoa tinha muito dinheiro, eu comecei a inventar coisas no mercado. Eu comecei a criar possibilidades de crescimento econômico. Pessoal, e quem quer, já viram os anúncios aí, né, no Instagram? Vou te ensinar a vender em 5 passos. Eu já caí nessa também aí, viu? Vou nem mentir que eu já caí nessa, né? Porque eu ia fazer um cursinho online, aquele negócio todo, aí eu comprei uma plataforma dessa e achei que ia dar certo. Mas não é assim que a banda toca não, pessoal, certo? Para você vender na internet não é tão fácil não, certo? Mas vocês devem ter visto no Instagram essas propagandas assim, né? Eu faço você ganhar 7 mil reais em um mês, vou fazer você ganhar 10 mil reais em um mês, não é assim? Quem não quer ganhar dinheiro fácil? Você quer a propagandinha, você tem 30 minutos do seu dia, você tem um celular, já viram isso? Pronto, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro com 30 minutos por dia no teu celular. Você tem uma máquina de venda no teu celular. Só que não é tão simples assim, pessoal. E essa é a mesma mecânica que foi feita na década de 30, certo? Só que, logicamente, através de outras ferramentas, através de outras formas de economia. E aí a questão, pessoal. Até hoje, você tem aí a especulação financeira como um elemento principal da economia global, certo? De que forma isso acontece, pessoal? Vou pegar aqui Ana, que falou aqui. Ana, se eu disser para ti, vocês estão acompanhando jornais aí, pessoal? Então não, né? Vocês estão sabendo de um fato aí de um cara que está sendo investigado no Brasil por ter comprado ações da Petrobras a um preço baixíssimo? Antes da queda das ações? Porque teve a troca de comando. Vocês estão sabendo que teve a troca de diretores, né? Saiu um diretor civil e o presidente colocou um militar aposentado para ser o novo diretor da Petrobras. Só que isso já ia causar impacto negativo na economia. Quando você muda uma direção de uma empresa, nesse contexto, quando você tira um cara que não sabe de nada,
Perdão, quando você tira um cara que sabe muita coisa e coloca um cara que não sabe de nada, automaticamente o mercado vai olhar isso com maus olhos. Vai ver assim, poxa, a empresa vai quebrar, a empresa vai ter prejuízo. Reflexo disso tem a economia brasileira, alta da gasolina, alta do diesel, certo? Alta em outros produtos também, porque uma coisa puxa a outra. Devido à nossa matriz, né? A nossa matriz é o nosso modal, né? Que é o nosso modal é o rodoviário. Tudo no Brasil praticamente circula através de caminhões, certo? Pronto. E aí, pessoal, teve um carinha que comprou ações da Petrobras, certo? Muito rapidamente, certo? Ele comprou muito rapidamente as ações, certo? E aí a questão é essa, ele comprou ações muito baratas, certo? Perdão, ele deduziu que deduziu que as ações iam ficar baratas, aí comprou algumas ações, né? E aí ele manipulou o mercado, pessoal, para que o mercado tivesse aí venda, né? O pessoal vendesse rapidamente as suas ações também. E aí comprou grande parte dessas ações a um preço muito baixo, porque sabia que ia cair. Ele comprou baixo e comprou mais baixo ainda, porque o pessoal começou a inundar o mercado, certo? Devido a essa informação. Ele disse, olha, a Petrobras vai ter uma queda na bolsa de valores e tudo mais. Só que isso, pessoal, no Brasil é crime. A especulação financeira no Brasil, pessoal, informação privilegiada no Brasil é crime. Não só no Brasil, certo? Quero salientar que isso não é só no Brasil, isso já é no mundo todo. A informação privilegiada baseada em eventos como esse, pessoal, isso já vem da década de 30, certo? Isso aí tornou-se uma moda mundial, colocar isso como crime, especulação financeira. Tem vários filmes. Por exemplo, tem um documentário na Netflix, eu vou lembrar o nome agora, não me lembrar o nome agora, mas acho que é... Meu Deus, eu vou lembrar o nome. A Grande Depressão. É até com Ben Affleck, certo? Tá na Netflix. É muito bacana o filme que fala também dessa crise que eu vou falar daqui do século XXI, de 2008, certo? Pessoal, e aí essa crise da década de 30, ela abriu as portas e também fechou as portas de muitas coisas, inclusive da questão da especulação financeira. Porque hoje, para você abrir uma empresa nos Estados Unidos e para ela estar na Bolsa de Valores, ela precisa de todo um trâmite político e econômico para que isso aconteça. Por exemplo, o que eu posso fazer? Quais empresas que eu posso comprar assim, sem ter medo, né, de arriscar nelas? Samsung, né, Apple, certo? Coca-Cola, Banco do Brasil, Petrobras, Itaú, Santander, né? Essas empresas que estão no mercado global e nacional, pessoal, são empresas que não vão quebrar tão fácil, né? E tem uma garantia global, né? Digamos assim, as pessoas compram no mundo todo as ações dessas empresas. Mas, por exemplo, deixa eu colocar uma empresa aqui, bem, Chiquinho dos Pão. Chiquinho dos Pão abriu uma padaria que é o melhor pão do Juazeiro, o melhor pão do Crato, o melhor pão em Barbalha, o melhor pão do Ceará todo é Chiquinho dos Pão. Aí ele vai querer colocar a empresa dele na Bolsa de Valores, na Bovespa. Ele vai conseguir colocar? O que vocês acham? A grande questão, pessoal, é como ele vai fazer isso. Primeiramente, para ele fazer isso, pessoal, ele deve ter primeiramente um grande aporte financeiro. Certo? Porque as empresas que entram hoje no mercado da Bolsa de Valores, elas têm um grande aporte financeiro, ou seja, elas têm um grande recurso. E pão, pessoal, vamos ser sinceros, pão todo mundo compra em todo lugar. Não é uma coisa exclusiva. Né? Não é porque o pão dele é o melhor melhor do Ceará, um dos melhores do mundo, que vai gabaritar ele a ser uma empresa, né, que vai estar na Bolsa de Valores. Ponto. Então, nesse contexto aí, mas se ele quiser, beleza. Na década de 30 ele conseguiria fazer isso, ele conseguiria colocar a sua empresa na Bolsa de Valores só por ter o melhor pão de Nova York, o melhor pão dos Estados Unidos, certo? Aí o pessoal compraria, né, digamos assim, né? Por exemplo, ele inventou um novo pão de forma, revolucionou o mercado, aí ele começaria a vender as ações, só que essa invenção do pão de forma era só balela. Ele lançava no mercado a foto, lançava no mercado informações do novo pão de forma, né? 30% mais barato, 30%... pronto, ele lançou um pão fit, que na época nem existia, pronto, vamos colocar assim, né? Que o pessoal nem estava muito ligado a essa questão de ser fitness naquela época, mas digamos que o pessoal começou a se atentar para isso. Um pão menos gorduroso, com menos farinha, né? Um pão para diabético, pronto. Um produto diet, certo? Só que na verdade, no frigir dos ovos, pessoal, esse pão não existia. E era exatamente o que aconteceu na crise de 29. Muitas empresas eram lançadas na Bolsa de Valores, o pessoal comprava por achar uma ideia revolucionária, e no final das contas, quando tinha os dividendos, quando era para receber os dividendos, no caso, não recebia. E aí, por não ter proteção econômica, as pessoas quebravam. Eu chegava na Bolsa de Valores, eu compraria $1.000 de ações, aquele $1.000 eu tinha guardado para uma coisa, geralmente era poupança, então o pessoal fez muito isso, não foi só um nem dois. A população americana em geral, pessoal, muita gente nos Estados Unidos fez isso. Comprou ações de empresas que não existiam,
ou de empresas que existiam, mas que de fato não davam esse produto, não vendiam o produto, era de fachada, certo? Existia a empresa, mas a empresa não tinha produto nenhum. E quando precisavam do dinheiro retornar o investimento, no caso, o pessoal dizia, não posso te reinvestir porque eu perdi. Mercado de ações é assim, eu perdo, eu ganho, eu perdi tudo, então um abraço, um queijo, beleza. E aí veio o crash de 29, muita gente pegou, né, as calças da mão aí por causa disso. Os bancos, e detalhe, o banco, pessoal, também era responsável por isso, porque é o seguinte, pessoas iam no banco, tiravam o dinheiro do banco para investir nisso. E lembre-se, banco privado, pessoal, ele é um fundo de investimentos para Estado, para pessoas também. Um banco como o Banco Brasil, ele atende duas pessoas exclusivamente, o Estado e os ricos, certo? Empresários. Isso é um fato, certo? Quem disser o contrário no caso está mentindo para vocês. Porque é o seguinte, o que um banco faz? Ele pega o dinheiro da população, certo? E coloca uma margem de juros para ti. Essa margem de juros, pessoal, é porque ele vai pegar teu dinheiro e vai emprestar ao governo ou às pessoas, empresários que querem melhorar seu empreendimento, certo? Entenderam? E aí ele empresta esse dinheiro com um prazo fixo. Só que nem todo banco ele tem a ideia do seguinte, ninguém vai tirar ao mesmo tempo o seu dinheiro. Ninguém vai ver. A população do Crato todinho do Juazeiro vai para o banco tirar seu dinheiro ao mesmo tempo. Entendeu? Não vão fazer isso. Então eles têm essa prerrogativa. Eles acham, bem, se essa pessoa vier atrás do dinheiro, eu posso tirar dinheiro da outra pessoa e dar para ele. E assim ele vai tapando os buracos, beleza? Aí quando a empresa paga ao banco, o banco vai e repõe esse dinheiro. Então por isso que os bancos hoje no Brasil eles correm muito atrás dos empresários, do Estado geralmente não deve ao banco, quem deve mais são os empresários. Então fica aquele negócio, o banco sempre tem aí um superávit, né? Porque quem paga geralmente conta é o pobre, né? O rico não paga conta não. Isso é um fato também, certo? Rico ele abre falência, declara falência no caso e ele não paga nada. A melhor coisa do mundo para o rico é abrir falência, porque ele não paga mais ninguém, certo? É dizer, não, eu não consigo mais pagar ninguém, abrir falência. Pronto, abriu falência, a casa é impiorável, a casa não pode ser tomada, certo? E pronto, ele fica com a casa, aí vai pagando as contas que dá e pronto, né? Beleza? Então os Estados Unidos, pessoal, foi muito baque para eles, certo? Veio a Segunda Guerra Mundial e aí o mundo, pessoal, se transformou na Segunda Guerra Mundial. Só que aí, pessoal, a economia ela foi paulatinamente sendo modificada. O pessoal tinha medo de comprar. De 30 até 45, pessoal, no final da Segunda Guerra Mundial, pessoal, o pessoal tinha medo de comprar. O pessoal comprava coisa na promoção e estocava, principalmente alimentos enlatados, certo? Para estocar comida. Porque comprava barato e o alimento enlatado não estragava tão fácil, durava 5, 6 anos, certo? Então estocava muita comida. O americano estocou muita comida nessa época. Por pressão política, pessoal, né, os americanos também mantiveram preços baixos de outros produtos, como por exemplo, melaço, gasolina, diesel, devido a questões da guerra, o próprio sistema deles, no caso, de locomover-se, que era por meio de automóveis, né? O americano sempre teve esse fascínio por automóveis, né? E a produção de automóveis nos Estados Unidos sempre foi muito incentivada pelo governo, certo? Tanto que você vai ter uma empresa ligada ao governo diretamente, que era a General Motors, né? A General Motors, pessoal, ela foi criada para concorrer com a Ford, certo? E para quebrar um pouco a hegemonia da Ford em relação, que por que pareça, a Ford, por ser americana, mas o governo americano não gostava muito do Ford não, certo? Devido às suas ideias revolucionárias, como por exemplo, dar dinheiro aos seus empregados, eles achavam isso comunista. Então Henry Ford, no caso, ele era mal visto na economia americana, certo? Por repartir lucros, por exemplo. O pessoal pegava lá, eu tive um lucro aqui de $1 milhão, eu vou dar aqui $1.000 para cada meu empregado. E o governo americano achava isso ridículo, né? Achava isso muito parecido com o comunismo, certo? E aí ficava meio puto com ele. Então a General Motors ela veio para concorrer com o mercado da Ford, tanto que até hoje, né, você vai ter esse embate entre as duas dos Estados Unidos, né? E a Ford está perdendo espaço, cada vez mais perdendo espaço, né? Principalmente devido a essas questões políticas e econômicas do próprio governo americano o governo americano em parte, né, em relação à Ford, certo? E até hoje o pessoal tem essa rusga, né? O pessoal tem os fordistas natos, né? O pessoal adora a Ford pelos motores, mas hoje quem domina mesmo, né, o mercado americano é a GM, né? Principalmente com o novo motor deles, a plataforma de motor deles que é chamado o LS, né? O LS que está na sua 5ª geração, certo? É o motor do Camaro, o motor de alguns carros americanos lá, né, de linha, certo? Então, e aí você pode comprar, e nos Estados Unidos é interessante, você pode comprar um motor e fazer o que você quiser com o seu carro, tem esse detalhe. Eu posso ter um carro Ford e botar um motor GM nele, porque o que eu quero fazer, eu faço. Então tem isso. Então a GM veio para poder quebrar essa hegemonia do Ford e vender para o mercado europeu, asiático, principalmente, certo?
Vamos lá. Pessoal, aí, pessoal, tem aqui crise do século 21, subprime. Vocês sabem o que é o subprime, pessoal? Vamos acompanhar aqui esse trechinho aqui, cor de terra aqui, ó. Pessoal, o mesmo que crédito de segunda linha, ou seja, são empréstimos de alto risco para pessoas com histórico de inadimplência e que não oferecem garantias suficientes para obter um crédito de primeira linha. Nesse tipo de empréstimo, o risco do calote é grande. Por isso, a taxa de juros cobrada é elevada, pessoal. E o que é isso aqui? Pessoal, vocês devem lembrar, não, mas os pais de vocês vão lembrar. Em 2008, os Estados Unidos entrou numa crise gigantesca, né? Essa crise, pessoal, chamada da bolha, né? A bolha, né, que foi feita, a bolha como é que eu posso dizer a vocês? Esqueci o nome agora do fenômeno, né? Pera aí, viu? Lembrar aqui. Sim, das hipotecas, né? A bolha das hipotecas. Porque é o seguinte, o governo baixou a taxa de hipoteca nos Estados Unidos e o pessoal começou a ter dinheiro. Olha que legal. E aí o pessoal, em vez de quitar a hipoteca, o que o pessoal fazia? O que vocês acham que o pessoal fazia? O americano sempre teve, pessoal, sempre achou a grama do vizinho melhor. Lembre-se disso. Certo? Então o que ele fez? E outro detalhe, o sistema americano econômico, pessoal, se mudou bastante. Mas mesmo assim, você está vendo aqui, ó, empréstimo de segunda linha. O que é isso, pessoal? Se eu chegar no banco e devendo ao banco, ele não me empresta dinheiro aqui no Brasil. Mesmo que seja para pagar o banco, eu estou pedindo empréstimo para poder pagar o primeiro empréstimo. Eles não vão fazer isso. No Brasil não se faz isso. Ou você renegocia a dívida para pagar ela todinha, porque não tem essa questão de você fazer um segundo empréstimo, não. Nos Estados Unidos eles faziam isso, que é o subprime. O que é isso? A pessoa chega devendo ao banco e diz, olha, eu quero fazer um empréstimo aqui para quitar minha dívida. Só que ele não quitava a dívida. Ele pegava o dinheiro, o que ele fazia? Investia em outras coisas. Comprava um carro novo, pagava ali 2, 3 parcelas da hipoteca, fazia uma viagem, tá entendendo? E isso criou uma bola de neve. Porque, primeiramente, quem pegou o dinheiro desse subprime, no caso, fez duas coisas bem básicas. Primeiro, investiu nele ou investiu em outros produtos. Como, por exemplo, muita gente comprou uma segunda casa. Dando a primeira já como suporte, comprou uma segunda casa para fazer aluguel. Olha que legal. Vocês sabiam disso aí? Não, né? Aqui no Brasil a gente não faz muito isso, não. A não ser que você seja muito rico, né? Você faz esse contexto aí de comprar mais de um imóvel para viver de aluguel. Mas o seu primeiro imóvel está pago. Geralmente está pago, né? Quando você vai comprar um segundo imóvel ou um terceiro imóvel, o seu primeiro imóvel ou o segundo imóvel já estão pagos, né? Integrais para você conseguir investir nesse processo aí. Só que nos Estados Unidos o pessoal não fazia isso. Comprava uma casa devendo a outra. E aí a bola de neve foi crescendo, e os bancos emprestando, certo? Porque uma coisa leva a outra, pessoal, certo? Se eu empresto às pessoas e o consumo cresce, a economia continua girando, certo? Só que quando você não... É assim, ó, eu vou lá e empresto, a pessoa vai e compra, certo? Consumo, então a indústria está bacana, beleza. Só que quando chega no ponto de pagar ao banco, eu não pago. Então a roda faz isso, ó. Aí ela fala, dá um soluço, aí passa. Porque vê outra pessoa e faz a mesma coisa. E ela vai dar um soluço, aí passa. Esses soluços que a roda dá, pessoal, essas engasgadas esse círculo faz, essa roda dentada da economia, criou uma bolha. Cada vez pessoas mais pegando dinheiro para fazer investimentos, cada vez pessoas mais fazendo investimentos, comprando mais coisas, a economia deu uma crescida, deu uma esquentada, só que quando eu precisava chegar ao banco para pagar as contas, eu não pagava. E aí quem foi que quebrou primeiro? O banco ou as pessoas? Exato. O banco correndo atrás de prejuízo, pessoal, ó, uma coisa. Se você dever no Brasil, pessoal, o banco não vai correr atrás de você. Você pode dever um carro 5 anos no Brasil que o banco não vai atrás de você. Ele não vai executar a dívida. Por quê? Porque para ele não interessa estar um carro parado no estacionamento. Para ele é mais fácil se ele pegar o carro e conversar contigo umas 500 mil vezes, ligar para tu 600 mil vezes no caso, negociar para tu pagar R$1 por dia, do que ele pegar aquele carro de volta, tu entrar na justiça para reaver o que tu pagou, certo? Que tu vai conseguir, porque além do Brasil você consegue isso, e deixar o carro encostado num estacionamento. Para fazer o leilão, para tu vender a 5% do valor que ele vale. Então o banco não faz isso no Brasil. O banco vai lá contigo, liga 600 mil vezes, negocia e tudo mais, para não perder muito. Ele vai perder dinheiro, só que ele não quer perder dinheiro. Ele não quer perder muito dinheiro, tá entendendo? Então o Brasil faz isso. E detalhe, ele te queima no processo. Porque quando tu negocia uma dívida no Brasil, pessoal, ele te queima no processo. Como assim, professor? Ele vai te queimar da seguinte forma: você vai passar um tempo
sem poder fazer negócios com os bancos. Os bancos não vão olhar para ti da mesma maneira. Então tu vai ficar meio queimado nos bancos, tá entendendo? Então vai ter um cartão negativado, tu vai ter ali um empréstimo negativado, mesmo estando limpinho, né? Perguntar tudo quitado, tudo mais, tu vai ter esses probleminhas aí com os bancos, porque os bancos aqui no Brasil não são bestas. Já nos Estados Unidos, os bancos são. Tu não conseguia no banco, tu ia para outro e conseguia, devido à questão da briga entre eles, certo? Só que, como eu disse a vocês, a economia ela tem esse processo. Lembre-se que eu disse a vocês do banco. O banco é uma caixa de investimentos. Então, quando ele pega o dinheiro da pessoa, ele dá uma pessoa para investir, dá um empresário, dá o Estado e vai ter que repor esse dinheiro. Quando tu pega o dinheiro e tu não paga, fica um buraco no banco. Não sei se vocês já viram nos Estados Unidos, tem uns programas lá de pessoal que vai atrás de cobrar as coisas, pegar as coisas. Já viram isso? Nos Estados Unidos tem uns programas aí, na TV por assinatura, não sei se vocês já assistiram em algum canto, na internet e tudo mais, uns programas que o pessoal vai atrás de reaver as coisas, vai atrás de reaver casa, vai atrás de reaver carro, vai atrás de reaver televisão, os caras não dispensam nada. Eu estou devendo 1.000 conto no banco, ele chega na tua casa, é o seguinte, você está devendo 1.000 conto aqui ao banco, o que você tem aí para você pagar? Aí o cara não tem nenhum real, pô, vamos, essa geladeira aqui vai comigo, vamos com ordem judicial, logicamente, essa televisão vai comigo, e o cara dá lá o valor, essa televisão que em vez de valer, eu comprei essa. Pode ser. Aqui no Brasil tem isso aí, né? Essa agiotagem aí. No caso dos Estados Unidos vai um cara, né, um documento do banco, o banco autorizando ele, né? O banco vai na justiça, pega esse documento, entrega para o cara e o cara vai lá para recuperar parte do dinheiro. Só que eu estou dizendo a vocês, ele pega as coisas, né? Ele vai pegar assim, tem R$ 1.000 na conta, né? Para poder repor. Aí ele pega o que puder. Pega o velocípede do menino, pega a máquina de lavar roupa, que isso nos Estados Unidos é bem barato, por isso que pareça, viu, pessoal? Geladeira. Ele vai pegando até mais ou menos fazer ali $1.200 no carro, porque quando ele for vender, ele vai ter que apurar pelo menos $1.000, né, do banco e vai tirar a comissão dele. Então ele tem que pegar o máximo de coisinhas possíveis para poder vender facilmente e aí repor o dinheiro do banco e ficar com o dinheiro, entendeu? Então tem isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil o pessoal não faz isso. O pessoal renegocia dívida, faz o que for para que você não perda linha de crédito. Ou que você perder linha de crédito no carro, você perda pouca linha de crédito. Isso é uma vantagem no Brasil. Nos Estados Unidos o pessoal não faz isso. E é por isso que os Estados Unidos quebrou nessa época em 2008, que o pessoal pegava dinheiro e não repunha, não estava repondo, e aí criou uma dívida pública gigantesca. Porque lembre-se, o principal credor e o principal pegador de dinheiro dos bancos é o Estado. O Estado não tem dinheiro assim a dar imediatamente. Então precisa fazer uma obra de saneamento básico. O Estado recorre aos bancos, certo? Pessoal, mas o Brasil tem a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Beleza. Mas esses dois bancos, geralmente, eles são para funcionários públicos. Eu sou funcionário público, mas eu não utilizo o Banco do Brasil e a Caixa Econômica porque o Bradesco fez um negócio com o Estado do Ceará e para a gente é melhor ter o acesso ao Bradesco, por incrível que pareça. Certo? Então, nesse contexto é melhor. Mas outros funcionários públicos federais, eles praticamente são obrigados a ter negócios com o Bradesco. Praticamente obrigados, sim, em certa instância, né? Porque para o federal é mais viável, né? Porque você tem uma linha de crédito maior, né, do que a gente, certo? Digamos assim, estadual. Porque vai também de cada estado para estado, certo? De estado para estado vai negociando lá com os bancos. Então, ele pega meu salário, pessoal, eu recebo meu salário em conta do Bradesco, mas meu salário é digital. Eu não pego em notas, só quando eu quero, né? Porque aquele meu dinheiro, pessoal, chega no banco e o banco pega o dinheiro, né? Ele geralmente paga de primeiro, mas aí o que o Estado faz? A negociação. Isso é o que a gente sabe pela geografia, pela geopolítica econômica. O banco recebe 10 dias antes esse dinheiro e lucra com esse dinheiro. Como assim? Ele investe em alto risco, porque o banco vive disso. Ele pega o dinheiro dos servidores públicos, lógico, assegurado, né, também, e investe em alto risco. Para quê? Para ter um lucro. E aí, dia primeiro, ele pega o dinheiro de volta e paga todo mundo. E o que sobra do dinheiro, ele fica com lucro. Para manter a operação. Fora o que o governo dá também, né, ali numa contrapartida, o governo dá um dinheirinho para poder, essas são as normas financeiras, aquele negócio todo, né? Pagar os serviços do banco, beleza? Então tem isso. Então, o maior credor, o maior financiador, a pessoa que mais pega dinheiro do banco, é o próprio Estado, certo? Para fazer obras de urgência. Então, quando precisa fazer, né, uma obra de urgência, o Estado vai lá no banco A, B ou C, escolhe o banco A, B ou C e faz essa captação de recursos aí para isso, beleza? E aí, pessoal, a dívida pública só aumentou nos Estados Unidos. E isso refletiu no mundo todo, porque quando os Estados Unidos param de consumir, pessoal, todo mundo para de consumir ao mesmo tempo praticamente, porque é aquele negócio. Se os americanos são o maior consumista do mundo, tá parando de consumir, é porque algo deu errado. Algo deu errado, então vamos mudar aí a história, vamos mudar a estatística, vamos mudar as coisas aí, porque não está dando certo.
Entenderam essa lógica, pessoal? Estamos entendendo as coisas? Estão captando aí as mensagens direitinho? Beleza. Vamos lá. Então, vou passar para frente aqui, pessoal, porque é o seguinte. Para a gente falar um pouco mais de globalização, pessoal, a gente vai ter que entrar nesse contexto aí, socialismo versus capitalismo. Então, vou fazer um planisfério aqui rapidinho com vocês, para vocês terem essa noção aí, certo? Pessoal, voltando aqui. Quando a Segunda Guerra acabou, os americanos saíram como grande superpotência mundial. Eles saíram como uma potência econômica global. O país que não sofreu diretamente com a guerra. Um país... Vocês já assistiram o primeiro Vingador? Capitão América? Assistiram? O que o Capitão América era no filme, pessoal? Não, bem no começo. Depois que ele transformou em Capitão América, o que ele fez? Não. Ele não foi para a guerra, não. Foi o que ele fez antes de ir para a guerra. Ele pegou... Ele foi fazer o quê? Hein, Wesley? Tu disse aí, foi fazer o quê? Exatamente, ele foi animador, pessoal. Ele foi um cara que olha, ele fazia filmes, se você lembrar do caso, ele era mais ator do que mesmo um soldado. Ele foi criado para ser super soldado, mas ele não agia na linha de frente. Ele fez filmes, ele fez aparições públicas, ele fazia shows, né, teatro, certo, para as tropas. Ele não ia para a guerra. Tanto que teve quando ele foi para o fronte na Segunda Guerra Mundial, que ele pegou né, ele disse, poxa, eu tô aqui e não posso fazer nada. Aí pegou o escudo lá, pegou uma moto, foi salvar os caras, né? Porque o amigo dele, o Buck, estava preso, né? Aí foi quando ele, né, se revelou, né, um herói, aquele negócio todo, né? Pegou a moto lá, foi salvar o Buck, né, que estava preso lá e tudo mais. Então, até então, o Capitão América era apenas um incentivador, garoto propaganda, né, dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E aí vendia né, meu Deus do céu, vendia os negócio lá de guerra, né, os cartões de guerra, que era para pessoas comprarem e investirem na guerra, né. Aí cada cartãozinho que você comprava era equivalente a 10 balas que você dava para um soldado. Ele falava no filme, né? Isso aí. Então assim, pessoal, os Estados Unidos, eles saíram muito fortificados da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial não foi até os Estados Unidos. A Segunda Guerra Mundial se concentrou especificamente em 2 continentes, Europa e África. Por que África, pessoal? Porque a África tinha vários e vários países colonizados por Inglaterra e pela França, que a Alemanha estava puta com esses 2 países, né? A Alemanha queria, na verdade, pessoal, acabar com a Inglaterra e com a França. Então, nada mais justo do que atacar suas colônias, né, nos países aí, né, na África, né, pessoal? E aí, assim, como era muito dispendioso, aqui a Alemanha também foi muito... Ela sofreu bastante nesse contexto aí, porque é o seguinte, Hitler, ele tem lá um manifesto e ele diz, olha, essa Segunda Guerra Mundial vai durar 6 meses. Ele se preparou para 6 meses, né? O exército alemão se preparou para dar um pau, né, nos aliados em 6 meses. E, consequentemente, foi assim. Por exemplo, a França, pessoal, perdeu a guerra em 1 mês. A França foi invadida em 1 mês e meio, ela estava dominada pelos alemães. A Inglaterra foi sitiada. Depois que a França foi dominada, pessoal, a Inglaterra ficou isolada, né? É aquele negócio, o avião que vinha de lá para cá, os alemães derrubavam, né? Então, assim, o avanço da Segunda Guerra Mundial foi focar naquela questão ali, né? Tentar invadir a Inglaterra agora, porque a França foi conquistada. Aí tem a resistência francesa, aquele negócio todo, certo? Que fica aí, se vocês assistiram aí, né, também, né, no próprio Capitão América fala dessa questão, né? Da Revolução, da resistência francesa, aquele negócio todo, certo? Resistir, né, era a forma de você tentar os alemães ali também, os ingleses ajudando, né, ali a França, né, os americanos, mas a tentar retomar o território francês, certo? Então, assim, a Alemanha, pessoal, ela tentou detonar a Segunda Guerra Mundial em 6 meses, não conseguiu. A guerra foi se arrastando. 1 ano, beleza, segurou. 2 anos, já começou a capengar o negócio. Então, do 3º ano em diante, a Alemanha já começou a ficar bem ruim das pernas em relação a isso, porque os recursos estavam cada vez menores, a quantidade de recursos, e ela teve que fazer o que ela não queria fazer, que era combater em várias frentes, né? Por isso que no início da guerra, pessoal, Hitler e Stalin sentaram juntos para ter uma conversinha e ter um pacto de não agressão entre os dois. Só que aí no meio da guerra, Hitler disse, olha,
eu tenho que invadir a Rússia porque a Rússia é cheia de recursos. Eu vou ter que invadir. E aí invadiu, foi aí que a Alemanha começou a perder a guerra. No terceiro ano de guerra foi que a Alemanha começou a perder, né? Todo o investimento que ela fez, ela começou a perder aí, quando tentou invadir a Rússia. E aí quem saiu vitorioso? Ao final da Segunda Guerra Mundial, União Soviética, no caso a Rússia, né, saiu muito vitoriosa, não fez muita coisa, mas segurou o ataque alemão, certo? E os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos foi o salvador da pátria, né? A Inglaterra lá deu nos acuda, pedindo ajuda, né? E aí os americanos investiram na Segunda Guerra Mundial. Tanto que o ataque da Normandia, pessoal, que vocês devem ter assistido em vários filmes de guerra aí, por exemplo, Resgate do Soldado Ryan, né? E tudo mais, né? Tem agora um recente aí, né? Dunkirk, né? Também fala do ataque da Normandia. Esses ataques aí, pessoal, foram, digamos, só foi possível porque os americanos estavam dentro da guerra, porque se não fosse, não teria como. Então aí teve esse contexto aí. E aí, pessoal, criou essa ideia. O capitalismo americano ficou muito forte, né? E polarizou com a União Soviética, com a sua forma de governar, o comunismo socialista, né? Porque lembre-se, até então, pessoal, a Rússia era comunista, né? Mas o socialismo era lembre-se, a sociologia, o socialismo é a base do comunismo. Porque, na verdade, pessoal, o que você viu na União Soviética e na China, pessoal, foi o comunismo, certo? Não foi o socialismo de teoria. Beleza? Então tem esse contexto aí. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, na próxima aula a gente vai falar mais sobre isso, certo? Vamos teorizar mais sobre isso aí. A gente não vai fazer atividadezinha hoje, pra vocês terem Façam o seguinte, querem fazer uma atividadezinha basta? Leiam esse capítulozinho aqui um pouquinho, certo? Façam uma leiturazinha inicial desse capítulo 2 aqui, para a gente passar rapidinho dele, porque na verdade ele é só uma basezinha para a gente falar da economia global e de como é que ela age hoje. Não, se você quiser também assistir, pode assistir também, não perde muita cor não, certo? Aí você vai entender algumas coisas do filme, a lógica do filme, a lógica que o filme E também vou dizer uma coisa para vocês interessante, pessoal. O Capitão América em si, quando a Marvel criou ele era sim um garoto propaganda contra o sistema político nazista, viu? Não se engane. O Capitão América ele foi criado com esse intuito. Ele foi criado pela indústria de marketing americana para incentivar as tropas, certo? Beleza? Ele foi sim criado com esse intuito. Aí. Então mandaram revistinhas do Capitão América, certo? Para os frontes, né? Um militar, aquele negócio todo, certo? Só que ele na verdade, não falaram do negócio do soro super soldado, não. Falaram de um cara normal que lutava, né, muito. Só isso. Depois é que a Marvel foi, né, instigando mais aí, tudo mais. Quando foi passando os anos, né, tudo mais, foi remodelando a história do Capitão América, dizer que tinha tomado um soro, aquele negócio. Aí inventaram o Caveira Vermelha, né, aquele negócio tudo. Porque até então, o principal inimigo, né, do Capitão América era Hitler. Hitler aparecia demais na história do Capitão América, né, na década de 30. Ou década de 30, 30 e 35, certo? Quando começaram. Isso, tá, no teatro ele já bateu no Hitler uma carrada de vezes, né? Então, assim, foi uma crítica bem interessante ao contexto daquela época, assim. Então ele foi mais um garoto propaganda do que sim um herói, né? Aí a questão do filme é que entra nesse contexto. Ele, quando trazem essa ideia do herói para o tempo moderno, né? Para o nosso convívio, né? Tanto que se você reparar, pessoal, a Marvel, ela trabalha muito nas cidades, né? Ele fala muito das cidades, Nova York, Chicago, né? Los Angeles, eles têm essas cidades como contexto deles. Diferente da DC, a DC cria, né? Cidades, né? Gotham, que não existe, né? Metrópolis, que não existe, Smallville, que não existe, certo? Pequenópolis, não, mas que é a cidade do Flash, Central City, né? Star City, né? Essas cidades não existem no contexto, né, do global, elas só existem no universo da DC. Então, por isso que fica um pouco mais ficcional, né? Assim, a DC em relação à Marvel. A Marvel, ela criou essa proximidade maior com a realidade, porque eles queriam mostrar, né? Isso iniciou-se com o Capitão América, querendo mostrar a necessidade de intervir na guerra, aquele negócio todo, né? E os americanos compraram a ideia, beleza? Bem, pessoal, a próxima aula a gente fala mais sobre isso aí, formação da União Soviética, que você gostou, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Desculpe o atraso, pessoal, aí mais uma vez, certo? Porque eu tive que deixar meu filhinho, mas beleza. Foi um prazer estar com vocês hoje aí, pessoal. Tchau, pessoal. Viu? Boa tarde para vocês. Mais tarde eu coloco o link da aula, viu? Vocês tirarem qualquer dúvida lá e verem direitinho, certo? Tchau, pessoal. Até mais.